Olá, meu nome é Isaquiel Pires e hoje eu quero falar com vocês sobre o temor de Deus. Se nós for analisar lá no profundo, a humanidade, ela tem medo do poder de Deus, mas elas não se sentem amadas por Deus. Por que será que a humanidade tem esse medo de Deus? Se elas acreditam em Deus, elas temem esse poder, medo de serem julgadas, condenadas, acusadas, né? Por um Deus que é justo e contrário totalmente à nossa natureza, por que elas não acreditam no amor de Deus? E a resposta é por causa do pecado, porque nós temos uma natureza que nos condena, que nos coloca distante, que nos afastam, né, dessa paternidade do Abba, Pai, Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que nela há. Deus é um Deus criativo, Ele é um Deus Pai. A figura de Pai no nosso planeta, ela não é uma figura assim reconhecida, relacionada com amor. E, por exemplo, só pelo fato de Deus ser perfeito, ser justo, com a essência total de amor, ele é a pura justiça, automaticamente nós, por não termos, né, essa essência, né, de justiça, de amor, de ser perfeito, automaticamente nós temos uma facilidade muito grande de afastar do Pai, porque não é compatível, né, gente? Nós, quando buscamos nossas amizades, nós buscamos amizade com pessoas no qual a gente tem afinidade. E nós não vamos nos relacionar com pessoas que têm valores totalmente contrários aos nossos. Nós temos uma tendência de apartar de pessoas que não têm afinidade conosco e temos uma tendência a aproximar daquele que temos afinidade. Pois bem, Deus, ele é esse ser, né, totalmente contrário da nossa natureza, porque seria uma hipocrisia eu dizer que eu e você somos perfeitos, que nós não sentimos raiva, que não sentimos ódio, que de vez em quando a gente sente vontade de dar aquele soco no nosso irmão, de vez em quando nós sentimos aquele sentimento de vingança, de prazer em ver o outro mal. Por mais que a gente luta, a gente sabe que é errado, esse sentimento ele nos atormenta. Conhecendo Deus, claro que nós vamos fazer um esforço próprio para não sentir isso. E quando sentimos, claro que nós nos sentimos acusados. Eu conheço pessoas eu conheço mesmo mulheres que já abortaram crianças por algum motivo e hoje elas não se sentem dignas de ser mães. O sonho delas foram enterrados porque elas não se sentem dignas de ser mãe, porque elas fizeram o mal, porque elas pecaram. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você é pecador porque peca ou você peca porque você é pecador? Qual dessas perguntas se encaixa melhor, né? A melhor resposta. Eu sou pecadora porque eu peco ou eu peco porque eu sou pecadora? Pois então, a resposta é a 2. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós herdamos, através da genética de Adão e Eva, no nosso sangue já vem trazendo essa contaminação que é o pecado. Nós já somos pecadores. Então, por sermos pecadores, nós pecamos. Agora, quando a gente pensa assim, eu sou pecadora porque eu peco. Quanto mais eu pecar, mais pecadora eu vou ser. Essa é uma análise errada. Sabe por quê? Não existe para Deus. Se uma pessoa peca mais, ela é mais pecadora, ou se uma pessoa peca menos, ela é menos pecadora. Não é ligado à sua atitude, é ligado ao seu DNA. É uma.
é como se fosse um vírus que nós contraímos lá no início da criação. E esse vírus, ele faz de nós uma pessoa pecadora. E por sermos pecadores, nós pecamos. Vem da nossa natureza. Seria impossível eu falar hoje eu vou parar de pecar. Seria impossível. Não tem como, porque está aqui no meu sangue, correndo nas minhas veias. Porque o Espírito de Deus, soberano, perfeito, ele habitava no homem, né, no início, no plano perfeito, no plano original. Só que o homem ele foi corrompido, ele foi contaminado, aí o Espírito de Deus saiu do homem. Então, por esse motivo, nossa essência é contraditória à essência de Deus. Só que Deus, ele é um pai muito amoroso, ele é justiça sim, ele ele ira com o pecado sim, porque ele tem apatia ao pecado, mas ele não tem apatia com o pecador. Ele te ama, ele nos ama, mesmo sabendo do nosso pecado. E se a gente for olhar bem, a religiosidade, a religião, eu sou uma pessoa, eu fui criada no meio evangélico, a minha família, meus pais me criaram, né, nesse mundo evangélico no qual eu enxergava Deus como um ser que me condenava. Quanto mais eu pecava, mais acusada eu me sentia. Então, gente, eu sofri muito com isso, porque existiam muitas leis religiosas que nem estão na palavra de Deus. Eu era muito nova, eu acreditava em tudo que me falavam. Por exemplo, não poderia usar um batom porque senão iria direto para o inferno. Não podia usar uma calça porque calça é de homem. Meu Deus do céu. Quando eu usava um batom escondido do meu pai, da minha mãe, eu já me sentia lá queimando no lago do inferno, do enxofre. Eu sentia aquela condenação, sabe? Aquela condenação de alma. Então, gente, quando nós temos essa consciência que os nossos pecados é que nos fazem pecadores, isso gera uma condenação, uma culpa muito grande. Até a Elvina, ela está participando do vídeo, né, bem? Então, gente, eu tinha essa consciência de pecado, que eu era pecadora porque eu pecava muito. E isso também causa, em outras partes, inclusive religiosas, né, de líderes que tocam religiões, eu não estou falando de nenhuma religião, estou falando religião no geral. Papas, pastores, líderes, denominações, instituições, às vezes esse pensamento de achar que quanto mais peco, mais pecador eu sou, meio que tira uma condenação da pessoa que está ali certinha, que faz a obra, que exerce função, que está ali no lugar do Papa, que está no lugar de um pastor, que está no lugar, que está ali no lugar de liderança espiritual, né, ou de liderança religiosa, não sei, cada um vê de uma forma, essa pessoa ela se sente menos pecadora, então ela se sente mais santa. O que acaba acontecendo é que uma pessoa que exerce muita função, que é muito religiosa, que não falta das missas, que não falta dos cultos, que devolve dízimo, que não usa batom, que não usa saia, que não faz nada disso, elas se consideram até mais santas do que aquele pecador que não faz as mesmas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de que essa situação ela vem desde a antiguidade. O pessoal de Samaria, eles eram considerados impuros para os líderes religiosos daquela época, os judeus, e até hoje eles cumprem todo um protocolo religioso para se sentirem melhores, os melhores do planeta Terra, porque Israel foi uma nação escolhida por Deus, foi a primeira nação, então eles se acham a última bolacha do pacote. Eles se acham que só eles são filhos de Deus, que só eles que terão salvação. Nós, para eles, nós somos considerados gentios, escravos, condenados. Eles não entenderam que Jesus Cristo veio para salvar esses gentios, os perdidos, porque ele falou, eu não vim para salvar vocês que já estão no caminho, eu vim para salvar os perdidos.
Eu vim para salvar aquele que ainda não me conhece, que somos nós. Então, o pessoal de Samaria, eles não bebiam água num copo do judeu. Um judeu não bebia a água da cidade de Samaria. Eles não tocavam, gente, um no outro, porque se eles tocassem, eles sentiam que aquele pecado dos samaritanos, eles entrariam nele de tal forma que eles seriam impuros, ao ponto de serem condenados para o inferno. Gente, pensa para vocês ver que hipocrisia. Mesma coisa está hoje. Um papa, ele aceita ser carregado, as pessoas beijam o pé dele, rezam nos pés dele, oram nos pés dele, e ele se sente, às vezes, até mais do que Deus. Um pastor sente mais do que Deus. Um líder religioso sente mais do que Deus. Não estou falando de todos, porque tem padres abençoados, tem pastores abençoados, que realmente entenderam qual que é o evangelho de Cristo, a religião de Cristo. Só que, infelizmente, isso é minoria. E eu fui tomada por essa religiosidade vazia e hipócrita que enaltece mais o religioso, mais aquele que cumpre regra, mais aquele que faz função, do que de fato aquele pecador que está ali, eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo. Jesus Cristo, ele veio tanto para poder apagar, né, essa maldição, essa cultura, uma tradição que ele veio foi para isso, para libertar o povo dessa maldição. Quando aquela mulher samaritana estava pegando água no poço, Jesus Cristo estava em Samaria, Jesus Cristo pediu ela água, ela assustou, ela já reconheceu ele, viu que ele era um homem religioso. Jesus Cristo era religioso, ele era rabino, muitas pessoas viam ele como um rabino, e viu pelas vestes dele que ele era judeu. Quando Jesus Cristo pediu água para ela, ela assustou, ela pensou assim, gente, mas esse homem é judeu me pedindo água. Aí Jesus Cristo falou com ela, que ele queria beber água para matar a sede, né? Mas que nele estava a água da vida. Que se ela bebesse da água, ela nunca mais teria sede. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo fez ali naquela atitude de beber a água daquela mulher, daquele poço, foi quebrar esse protocolo, né? Eu não sou melhor do que você. Nós somos filhos iguais. Você também é filha de Deus. Ele quebrou esse protocolo, ele tocou nela. Então, ela ficou até constrangida e ela entendeu ali que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus e que nele estava a água da vida. A água que você bebe nunca tem sede, porque é uma água que ela vem do alto, ela te enche sempre. Então, você nunca vai ter sede. Essa sede que eu falo, você vai ser suprido na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. Você não vai sentir vazio, sabe? Então, Jesus Cristo, ele também falava com os líderes lá religiosos, os escribas, os fariseus, que viviam nas sinagogas, falando bonito, induzindo as pessoas à religiosidade. Eles oravam com voz, com palavras finas, para que o povo visse que eles eram santos, que eles cumpriam todas as regras, que eles exerciam as funções minuciosamente. Então acaba que o ego deles era tão grande que eles tratavam mal um samaritano, você entende? Então por isso que um dia um sacerdote, escriba e fariseu perguntou a Jesus Cristo qual que era a lei. Aí Jesus Cristo falou: amai o próximo sobre todas as... Não, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí ele foi para testar Jesus Cristo, porque ele era considerado, esse sacerdote, gente, vocês podem ter certeza que ele estava diante do Filho de Deus, mas ele, por realizar esses protocolos, exercer essas funções, ele se sentia muito mais do que Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí ele falou com Jesus Cristo assim, e perguntou ele: como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Aí Jesus Cristo contou para ele a parábola do samaritano, porque existia essa rixa, essa guerra entre um e outro, e a cidade era perto, era mais ou menos 30 quilômetros de distância, e nesse percurso que ligava uma cidade à outra, existia muito assaltante, muitos ladrões, as pessoas passavam nesse percurso com muito medo, sabe?
E aí Jesus falou na parábola dele que havia um samaritano, não, que havia um homem, né, na beirada da estrada, que ele estava caído, machucado, ele foi saqueado, roubado, machucado, falando no nosso tempo de hoje, ladrão, assaltou ele, roubou as coisas dele, bateu nele, machucou ele e deixou ele ali quase à beira da morte, na beirada da estrada. Aí Jesus falou que passou um samaritano, não, passou um sacerdote, que era um líder religioso, que cumpria todos os protocolos, né, religiosos, para achar que ele era mais filho de Deus do que o outro, e ele passou de fasto, passou de largo. Aí depois passou um levita, né, também, que é considerado um líder religioso, que está ali dentro da obra, exercendo função, que conhece todos os preceitos de Deus, também não parou para ajudar aquele homem. E passou um samaritano, um samaritano, um sujo, um imundo, sabe? Um imundo que ele não pode nem tocar num judeu, porque senão o judeu vai ser contaminado. Um samaritano, um que não cumpre nenhuma regra, que não cumpre nenhuma lei, que não conhece a Deus, parou ali e cuidou daquele homem, limpou as feridas dele, colocou ele em seu camelo, levou ele até uma casa mais próxima, pagou a estadia dele para a pessoa que pegou ele para cuidar e ainda voltou para fazer o acerto, o pagamento. Aí Jesus vira e fala: então eu te pergunto, qual desses que teve amor ao próximo? Como é que... Gente, eu queria ver a cara desse sacerdote. Como é, será que... Gente, como é que ele se sentiu a hora que Jesus perguntou a ele? É certo que é o samaritano. Então, gente, entende que Jesus Cristo veio é para quebrar essa condenação e essa culpa que existe dentro da religião. Eu tô falando da religião mundial, sabe? Jesus Cristo, ele era religioso, mas a religião dele é uma religião de liberdade. As pessoas não têm que ficar presas a protocolos. Não é porque você exerce mais função, você está mais na obra, você é um líder religioso, que você é mais do que aquele pobre pecador que está caído ali, sabe? Do que um samaritano, do que uma pessoa, às vezes, que é ateu. Entende isso? Porque Deus, ele quer alcançar até o coração do ateu. Ele quer alcançar o coração daqueles que não experimentaram a sua paternidade e amor. Então, as pessoas preferem ter medo de Deus, acreditam, né, no temor de Deus, mas não acreditam no amor do Pai. E Jesus Cristo, ele veio para protestar contra essa hipocrisia. Ele um dia falou: que adianta vocês ficar aí orando nas esquinas dos templos, bonito, fazendo orações maravilhosas? Pois eu te digo em verdade que a oração daquele pecador que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, chega no céu muito mais primeiro do que essa oração. Essa sim é ouvida. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração, que nós coloquemos o nosso rosto em terra e rasga nossas vestes e pedimos para Ele misericórdia, muito mais do que ficar mostrando por aí que somos santos. Tem famílias dentro, né, da religião, pessoas que são líderes, pastores entrando em depressão, padres também, que elas estão assim tão condenadas, sentindo tão culpadas, ou às vezes, né, o contrário, se sentem tão santos que acaba que a sua família é destruída. A pessoa às vezes se sente tão santa, fica tão ali dentro da obra que esquece seu primeiro lar, esquece a sua família. Mulheres que esquecem seus maridos, esquecem seus filhos, deixam seus filhos aí crescer a riveria de qualquer jeito. Não inserem nos próprios filhos o amor de Deus. Sabe por quê? Porque aquela dívida de estar certo, de ser santo, ela é maior. Aí gasta todas as energias dentro de uma obra. Quantas mães que não conversam com suas filhas, pais que não conversam com seus filhos, filhos de líderes religiosos nas drogas, sabe? Isso por quê? Porque esqueceu o primeiro ministério, que é a família. Deus nos deu a nossa família para ser o nosso primeiro ministério. O próximo, mais próximo de uma mulher casada é seu marido.
O próximo mais próximo de um homem casado é sua esposa e seus filhos e vice-versa. E aí as pessoas ficam se matando, mata sua alma e mata sua família. Infelizmente, no campo religioso, potestades malignas atuam para mudar o pensamento do homem com o amor de Deus. O amor de Deus não é isso não, gente, não é condenação não. Quando eu tinha 14 anos, eu às vezes, ouvindo e lendo livros sobre depressão, eu consigo fazer um diagnóstico hoje que eu já fui uma pessoa depressiva, uma pessoa que já pensou em tirar a própria vida. Sabe por que eu não tirei minha vida, gente, com 14 anos? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia direto pro inferno, porque eu fui criada com essa condenação me salvou. E de fato, né, há algo aí que tem que ser aprofundado em relação ao suicídio. Então, gente, essa condenação, eu só fui descobrir que eu era amada por Deus quando eu comecei a entender realmente a religião de Cristo. As religiões, pode falar que assim, quase a maioria, elas não entendem a religião de Cristo. Cristo, ele é uma religião. Religião significa um caminho que te leva a Deus. Não é isso? E o ser humano, ele cria caminhos. Como Deus é criativo, nós também somos criativos. Então, se eu quiser hoje inventar a minha religião, eu posso inventar. E eu posso ter certeza, posso garantir para vocês que eu tenho inspiração para criar uma religião. Então, o homem, ele cria religião, uma atrás da outra. Mas Jesus Cristo, ele é a única religião. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, não, Deus, ele, né, sabendo que nós somos pecadores e nós pecamos porque nós somos pecadores, ele resolveu nos dar um dom, que é o dom da justiça, um dom que nos justifica, né, dessa posição de pecador. Aí o que ele fez? Precisaria ser um justo que cumprisse, né, toda a pena, toda a condenação do pecado. Aí o que ele fez? Ele mandou o seu filho Jesus Cristo, seu filho amado, entrar na nossa posição de carne, fazer o sacrifício por nós, porque ele não tinha pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Quando você ouve lá na igreja, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Muitas pessoas repetem isso na igreja, fica ali conformado com aquelas repetições, mas nem sabe o que significa. O que significa esse cordeiro? Porque antigamente, Deus encobria o pecado do homem se o homem sacrificasse cordeiros de um ano totalmente perfeito. Era um ritual que fazia expiação do pecado humano. Ele encobria o pecado do ser humano. Ele não perdoava, ele encobria. E naquela época, os sacerdotes, eles tinham uma roupa toda sacerdotal, estilo as do padre hoje. As pessoas tinham que confessar num véuzinho. Aí as pessoas falavam dos pecados para aquele sacerdote. O sacerdote ia, falava com Deus. Aí Deus, para poder encobrir aquele pecado, aquela pessoa pecadora tinha que oferecer no tabernáculo e queimar um cordeiro sem nenhum defeito. Ele tinha que ser puro, sabe? Tinha que ser de mais ou menos um ano. Ainda tinha um ritual de uma vez por ano. Eles tinham que sacrificar o cordeiro 2 vezes por dia, 2 cordeiros perfeitos, mais ou menos de um ano. Então, esse ritual, Deus aceitava ele, não era para perdoar o pecado do homem, era para encobrir. Então, o pecado, ele era encoberto. A pessoa pecava, ela fazia esse sacrifício, né? Derramava o sangue do cordeiro, aí Deus fazia a expiação do pecado, encobria o pecado daquela pessoa. E aí o que acontece? Naquela época da Páscoa lá que Deus destruiu aquela cidade, Deus desde o início, ele considera filho dele, ele mostra graça para aqueles que creem nele. Ele falou que a casa que tivesse, né, que
matasse o cordeiro e que tivesse sujo de sangue, né? Então todos os cristãos, eles sujaram as portas de sangue. Então essa atitude mostrava que aquele cristão, ele acreditava, tinha fé no Pai. Aí Deus falou que iria passar por cima e que a ira dele não iria destruir aquelas casas e nem aquelas famílias. Então, olha para vocês ver o tanto que tem a ver com sangue, com sacrifício. Jesus Cristo, ele quando João Batista, ele profetizou que viria um cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Esse cordeiro de Deus é Jesus Cristo, é o próprio filho dele, porque aqui na terra não tinha um justo sequer para cumprir esse sacrifício. E Deus, ele queria era perdoar o ser humano, nos aceitar, né, na condição de pecador, mas justificados pela pureza e pela santidade do Filho dele. Então, quando Jesus Cristo fez todo o sacrifício, ele tirou o pecado do mundo. Nós estamos na condição de pecador, né? Nós teremos a condenação do corpo, que é a morte, né, do corpo, mas o espírito, ele foi justificado em Jesus Cristo. Então, aqui, olha, sinta-se amado, sinta-se justificado. Quando Deus, ele olha para você, ele não olha um pecador, ele olha o filho dele, santo, puro, sem pecado nenhum. Ele não olha para os seus pecados, ele olha para o filho dele. Então, sinta-se amado, para de ficar se sentindo condenado, que não faz, que não é, que não cumpre funções, que eu não tô com nada. Para com isso. E você também que está aí exercendo função, que acha que é o cara, que acha que, né, que é o mais santo aí do seu grupo. Pelo amor de Deus, não é a sua função que te leva a Deus. O que te leva a Deus é sua crença, entendeu? É você crer em Jesus Cristo, é crer que Ele te justificou. Então, as nossas obras, elas foram mortas. Antes, no Antigo Testamento, o homem, ele vivia fazendo obras para se sentir santo. Isso foi cancelado. As nossas obras, elas são trapos de imundície. Jesus Cristo cancelou as nossas obras, sabe por quê? As obras tirou as nossas e colocou a dele, porque nós não somos santos. E Jesus Cristo é santo. Então, gente, vamos parar de ficar enaltecendo as nossas obras. As nossas obras não valem nada para Deus, ela é incompatível para nos santificar. A obra toda foi feita pelo Cordeiro, Jesus Cristo, santo, que tirou os pecados do mundo. E a participação da Helena de novo. Então, gente, vamos vestir essa identidade de amados. Nós, quando acreditamos, cremos, né? Não pelas nossas obras e não pelos pecados. Eu não sou mais pecadora porque eu peco, entendeu? Deus me tirou dessa posição. Vou continuar pecando? Claro que eu vou continuar pecando, porque a minha natureza é assim. E eu consigo, por mim mesma, fazer um esforço para não pecar? Eu posso até tentar, gente, mas ele será inútil. Sabe o que isso vai me trazer? Não faz isso. Isso vai me trazer uma condenação, porque horas eu vou conseguir e horas eu vou falhar. E aí o que Deus faz? Aí o que acontece? Deus faz não. A hora que eu falhar, eu vou me cobrar. Aí o diabo vai aproveitar essa sensação de culpa, de condenação e vai te levar numa depressão, vai te levar a se sentir um filho amado e rejeitado por Deus. Deus não é essa pessoa, não. O Pai nos ama tanto, Ele sempre mostrou misericórdia. Um exemplo que eu quero, né, te falar era de Abraão. Na época de Abraão, as pessoas tinham que ter atitudes perfeitas para serem consideradas escolhidas e filhas de Deus. E Abraão, ele foi escolhido por Deus. Vocês acham que é por causa das atitudes dele? Porque ele era um homem justo? Porque ele era um homem benigno que não pecava? Não, é porque ele creu em Deus como seu único pai. Ele e a sua esposa Sara. Porque se fosse por isso, Deus não iria escolher ele, porque ele mentiu 2 vezes para poder, fazendo Sara se passar por sua irmã, porque ele tinha medo do rei tomar ela dele. Helena, fica quietinha. Desculpa aí, gente, mas tive que repreender. Fica quietinha, tá? Então, não foi as obras, né,
Se fosse pelas obras, Abraão não seria escolhido para ser o nosso patriarca. Deus fez a primeira aliança com a humanidade, foi com Abraão. Deus falou que ele salvaria uma nação por meio dele, que se ele era para ele olhar para as estrelas dos céus e para a areia do mar, e ele falou que a nação que ele salvaria seria incontáveis, como as estrelas do céu e como os grãos de areias do mar. Então, Abraão mentiu, ele não era tão justo assim. Então, por que Deus mostrou graça com ele? É porque ele creu, gente. É a crença. Nós temos essa justificação, é mediante a fé. Se você tem fé, se você crê, aqui, olha, não é suas obras que vai te levar a Deus, não. Deus, ele enxerga Jesus Cristo em você. Então, pare de ficar se sentindo condenado. Talvez você é uma pessoa que está no meio religioso, se sentindo inferior, porque o seu irmão mais próximo, faz mais que você, lidera mais que você, ganha mais almas do que você, que olha, não é isso que te achega a Deus, não, é sua crença, sua fé. As obras santas de um não são melhores do que o pecado do outro. O pecado para Deus é tudo igual. Que olha, quando a pessoa fala assim, gente, mas como é que eu posso ser justo mesmo pecando? Aí eu faço essa pergunta, e como é que Jesus Cristo cumpriu todo aquele protocolo, aquele sacrifício, não sendo pecador? Por quê? Por meio de Adão, de um homem só, o pecado entrou no mundo. E por meio de um justo, gente, Jesus Cristo é o oposto de Adão. Foi tirado o pecado do mundo. Então, quando você ouve lá assim, ó, na igreja, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Ele é puro, santo, Filho de Deus. Então, nós temos que vestir essa identidade, entender que o Cordeiro de Deus, ele nos deu essa posição, essa patente, essa autoridade para se achegar a Deus. Então hoje você pode confessar os seus pecados para Deus diretamente. Deus deu acesso ao homem. Já viu aquela expressão assim? E o véu se rasgou? Porque antes a gente tinha que ir no sacerdote confessar os nossos pecados para o sacerdote levar a Deus e para ter o sacrifício. Isso, gente, já existiu, já foi cancelado, foi cumprido na cruz. Hoje você, por si só, pode confessar os seus pecados, pode ser com uma testemunha aqui na terra, não tem problema nenhum, mas o véu foi rasgado. Todo ser humano tem acesso a Deus, não é só o padre, não é só o pastor, todos nós somos iguais. Então, até hoje, há isso, né? As pessoas confessam os pecados para outra pessoa. E acha que aquela pessoa tem poder de tirar o pecado dele. Olha, seu pecado já foi tirado há muito tempo na cruz. Você tá atrasado. Então, aqui, olha, toma posse disso. Você foi justificado. Você foi condenado, mas você foi justificado. Deus, ele não vê o nosso pecado. Ele vê Jesus Cristo em nós. Ele não vê. E você parar de pecar, parar de fazer coisas erradas, não está em você. Helena, não faz isso. Não está em você. Jesus Cristo nos falou que ele mandaria o Espírito Santo de Deus para que ele fizesse toda a boa obra em você. Então, uma vez que você creu, você é conduzido por um Espírito de Deus, porque se você foi conduzido pelo seu mesmo, meu filho, você cai no buraco, você vai para o inferno mesmo, sabe? Vai ser condenado mesmo. Eu também, eu me coloco nessa situação. Então, há em mim um Espírito que me conduz para a vida eterna. Deus, ele entendeu que o homem não conseguiria. Ele fez 603 leis. Depois resumiu essas leis em 10. Mandou por meio de Moisés. E mesmo assim a humanidade não conseguia cumprir. Ele entendeu que nós não conseguiríamos cumprir. Porque nós somos impuros, temos a natureza imperfeita. Nós somos pecadores, que é por isso que nós peca. Por isso ele mandou um santo, um justo, o filho dele, que estava sentado à destra dele, para descer aqui na terra e cumprir todo esse sacrifício para nos justificar. O pecado entrou por um, mas o pecado saiu por um também. O pecado entrou por causa de um pecador, não foi? Mas também saiu por causa de um justo. Então nós somos santos, nós somos justificados, nós somos separados, né, para a glória de Deus. E aí, você crê? Você crê que Jesus Cristo, ele é o seu único e suficiente Salvador? Que através dele você tem a vida eterna e através dele você voltou à posição de filho? Então siga ele. Ele é a verdadeira religião.
Ele veio protestar contra toda a hipocrisia religiosa que existe há séculos. Ela não é de agora. O que mais tem são religiosos que colocam fardos nos fiéis que eles nem conseguem carregar. Eu mesma fui criada nisso, eu não tenho vergonha de falar. Meu pai já é falecido, a minha mãe está viva, ela é testemunha. Quantas vezes eu ouvi, né, pregações, faça isso, faça aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda, e né, a própria liderança fazer o contrário. Isso é hipocrisia, ainda fazer escondido, viver uma vida camuflada. Você acha que uma pessoa que vive assim, ela tem paz na alma? Não, ela é muito mais condenada do que aquele fiel que ela condena, porque ela lança o fardo e ela mesma não consegue cumprir. Às vezes gosta de beber cerveja, gosta de ir para as festas, mas tem que ir para as festas fora do país, beber cerveja escondido, porque não pode dar mau exemplo para um fiel. Mas aí o fiel vai para o inferno e a pessoa que está fazendo? Gente, eu tô cansada de hipocrisia. Eu nasci numa religião hipócrita e Deus me libertou dela através de Jesus Cristo. Ele protestou contra toda essa hipocrisia. Jesus Cristo, ele era tão rebelde contra esses religiosos hipócritas que ele falava assim com os fariseus: seus hipócritas, escribas, raças de víbora. Ele chamava eles de raças de víbora. Vocês lançam um jugo tão pesado que vocês não conseguem carregar. É isso, gente. Lança a doutrina, mas não consegue cumprir. Aí aquele fiel é condenado, acha que Deus é um julgador, um juiz mau que vai condenar. E aquela pessoa que está ensinando, né, essas doutrinas, ela é muito mais condenada porque ela faz escondido. É isso que os fariseus faziam. Eles cobravam, né, dos fiéis dízimos, oferta, mas eles roubavam do povo. E a gente vê isso, infelizmente, tem muitas instituições, não são todas, tem instituições sérias que realmente recolhem, fazem a obra perfeita de Deus, ajudam pessoas carentes, mas infelizmente a maioria, ela é igual o da televisão lá, não vou falar o nome porque eu tenho medo, mas todo mundo sabe, ele usa chapéu. Ele usa a palavra de Deus para poder roubar, gente, do povo. Aqueles fiéis ali são pessoas que se sentem condenadas, pessoas que são manipuladas, sabe? Por um evangelho que não é o de Cristo. Isso me deixa indignado. Deus está querendo intimidade e reconciliação com a humanidade, porque a humanidade não conhece Ele de fato como Ele é. Ele é um pai amoroso, Ele é um Abba. Ele é um pai que cuida, que supre, que tira toda pressão, opressão, depressão da alma do ser humano. E meu coração fica doído de ver instituições como a dele, enganando, ainda usando o nome de Jesus Cristo para curar. E a cura, sabe por quê? Existe um mundo maligno que faz isso em nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não nos deixou enganado. Ele disse que muitos viriam em nome dele, expulsariam demônios, curariam em nome dele, mas não é ele, gente. Não é ele. Então aqui, olha, procure a conhecer essa religião que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era um religioso, sim, ele era um rabino, ele era um judeu, mas ele veio para quebrar protocolos que afastam a humanidade de Deus. Você se sente amado? Ou você se sente condenado pelos seus pecados? Aqui, olha, se você se sente condenado pelos seus pecados e você crê em Jesus Cristo, liberte agora, agora mesmo. Porque você foi justificado por Jesus Cristo, não foi por suas obras. Deus vê em você o Filho dele, amado, puro, santo. E a sua situação de pecador, ela vai ter fim, sabe o dia? O dia que a sua carne morrer, o dia que você for enterrado. Mas o teu espírito, ele foi vivificado para estar com Deus, através de Jesus Cristo. Tome posse dessa verdade. Seja liberto assim como eu. Eu me sentia pior do que um ladrão quando eu passava batom. Pior do que uma prostituta quando eu usava uma calça. Gente, meu Deus, quantas revelações. Como é bom ser livre em Jesus Cristo. Como é bom ter essa identidade de filha amada, de filha aceita. Como é bom ser livre dessa condenação do pecado.
Eu já fui muito condenada, porque eu achava que eu não fazia nada no ministério, eu não fazia nada dentro da igreja, eu não exercia uma função, mas eu entendi que não são minhas funções que me levam, né, a Deus, que me torna filha, não são minhas funções, é mediante a fé. Basta crer, basta ter fé. E a obra do Espírito Santo, ela vai conduzir o meu espírito a transformar de glória em glória. Não é por mim mesmo, não é funções e nem a falta das funções. O próprio Espírito a gente precisa entregar. Eis-me aqui, Senhor, e faça de mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. E nisso Ele fará. Então, gente, se você é uma pessoa condenada, né? Às vezes tem pessoas, gente, que não vai na igreja porque elas pensam assim, eu não vou na igreja não porque eu não tenho condição de dar o dízimo. Aí, essa maldita regra afasta a pessoa de crer em Deus, sendo que ela precisa só crer. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou não, porque eu já matei, eu sou um assassino, eu não vou na igreja não, Deus... A pessoa já se condena, você já reparou? Ela nem precisa de um julgamento, ela já se condenou, ela já acha que o inferno, que ela já é merecedora de tudo que ela vive de ruim e que a alma dela já é merecedora do inferno. Mas ela não entendeu que Jesus Cristo cumpriu isso tudo por ela. E Deus, Ele nos perdoou por meio de Jesus Cristo. E você... aceitando isso, crendo nisso, Jesus Cristo fará uma transformação em você e você será transformado de glória em glória, tá? Nós podemos sim dizimar, ofertar. Isso é uma prova de amor com o reino de Deus, porque o reino de Deus também, ele não seria tocado, né, sem um dinheiro. Mas isso não pode ser regra, gente. Isso tem que ser graça, tem que ser gratidão. Eu dizimo, eu oferto porque eu sou grata, eu sou integrante do reino e eu quero ver a obra de Deus crescer. Essa é uma verdade que deveria ser ensinada, mas infelizmente ela é oprimida no coração das pessoas. E às vezes a pessoa devolve o dízimo o mês inteiro, um mês que ele fala, ele sente que ele está no inferno, ele sente que o espírito devorador vai entrar na casa dele, vai tirar tudo dele, né? Aquele versículo de Malaquias 5 não tem nada a ver com isso. Aquilo ali era porque o pessoal de Israel estava devolvendo animais que mancava, coisas... estavam sendo desonestos, né, com o sacerdócio. Devolvia o pior da lavoura, o pior dos animais, né, para Deus. Aí Deus mandou aquilo. Aquilo ali não era uma maldição para quem não devolvia, era para quem não devolvia certo. E era para o povo de Israel. Os gentios nem eram cobrados, né, naquela época. E ainda assim não era nem moeda corrente, era 10% da lavoura, dos animais, de todas as colheitas. E o povo ainda eles era tão safado que eles faziam uma feira e vendia o dízimo de Deus para fazer festa, gente. Tá vendo que a corrupção ela existe há muitos anos? Então assim, não estou fazendo uma apologia para a pessoa não dizimar, não. O dízimo ele sim, ele é aceito, mas ele é conforme o seu coração. Você pode dizimar sim, mas isso tem que ser uma graça. Quando você entende a graça do Pai, você dizima. E dizima com graça e não com pressão, entendeu? E não por ser uma lei, por ser uma regra que te condena. Porque olha, toda a condenação foi tirada do mundo por meio do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então não sinta-se acusado. Não sinta-se acusado por causa de aprendizados errados. Eu mesma sou vítima, né, dessa condenação. Eu sofri essa condenação e hoje eu estou livre dela, hoje eu entendo. Se Deus tocar no meu coração de tirar 100% do que eu ganhei no mês, eu vou doar. Mas se Ele tocar no meu coração de tirar R$1 também, eu vou... Não é doar, gente, é agraciar, é a palavra certa. Então não é 10%, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 40%, pode ser até 100%. Mas que seja por graça e não por pressão, não por julgamento, condenação e culpa. E mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima. A mãozinha. Sintam-se filhos amados de Deus. Você é um pecador e é por isso que você peca. Você não peca para se tornar um pecador. Entendeu? Você peca porque você é um pecador, mas é um pecador que foi justificado
pelo Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. E você siga ele. Leia as histórias de Mateus em diante no Novo Testamento e entenda a religião de Jesus Cristo, o caminho que ele nos ensinou. Ele não é nada disso que a tradição, a cultura, as religiões no geral, esses rituais, essas tradições nos ensinam. Jesus Cristo, ele foi considerado rebelde pelos religiosos. Ele protestava contra essa hipocrisia. Da mesma forma, eu sei que alguém que está me ouvindo ou vai me ouvir, vai também me taxar, me rotular como uma pessoa rebelde. Mas não, eu estou totalmente convicta do amor de Deus. Eu estou convicta da obra da cruz e eu estou convicta pela crença que eu tenho em toda essa obra, por esse sacrifício. Eu sou filha amada de Deus, independente das minhas funções, das minhas obras que são trapos de imundícia. Minha mão não tem esse poder de me santificar. Não tem, gente. O poder foi feito lá na cruz. Fiquem com Deus e até a próxima.